E hoje nós vamos falar sobre quebrar o hábito da raiva. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Gente, raiva é um sentimento primário, assim como tristeza, alegria, medo, nojo, nojinho, sensação de asco. Isso é um sentimento, uma emoção primária. Por que nós chamamos de emoção primária? Não importa em que lugar do planeta qualquer ser humano nasça, ele terá essas emoções: raiva, medo, tristeza, alegria e asco. Não importa qual seja a cultura ou lugar. Por isso, emoção primária. E quando essas emoções, elas se descontrolam, elas viram doenças. Depressão é excesso de tristeza. Ansiedade, medo exacerbado. E a raiva? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora vem a pergunta que eu falei no início. Existe um consenso de que nós temos 3 tipos de reações à raiva. Primeiro, a raiva passiva. É aquela pessoa que não explode, ela implode. Ela segura, dói a cabeça, os olhos ficam esbugalhados, ela se treme toda, quebra os dentes, mas não explode. Vira adoecimento. O segundo tipo de raiva, eu não sei se é o seu, é a raiva agressiva ou explosiva. É aquela pessoa que aí sim joga para fora. Joga para fora, e isso, quando está fora de controle, vira estresse. Você já viu alguém gritando no trânsito? A pessoa perde o controle, ela perde a noção de onde está. Briga no shopping, na frente dos outros, em reunião de família. Raiva descontrolada. Esse é o segundo tipo de raiva, ou raiva agressiva ou explosiva. E o terceiro tipo nós chamamos de raiva assertiva, que é aquele momento em que a raiva ela é usada para te impulsionar para fazer justiça, para falar uma verdade, para muitas vezes mostrar uma realidade para uma pessoa que ela não está vendo. Nós chamamos de raiva assertiva. Então eu não sei se a sua raiva é passiva, você implode. Eu não sei se a sua raiva é agressiva, você explode. Eu não sei se você é assertivo, você fica com raiva, mas sabe direcionar isso com sabedoria. Ou se você tem as 3 coisas. Tem gente que às vezes segura, às vezes explode, às vezes acerta. Seja como for, ter acessos de raiva pode se tornar um hábito muito ruim. Você poderia descarregar a sua frustração de muitas maneiras. Você poderia descarregar o seu descontentamento de muitas maneiras. Mas você foi se habituando a guardar raiva ou a explodir de raiva. E isso se tornou uma coisa que hoje você não controla. Nós temos visto muito disso nas redes sociais. Gente com raiva, que agride o outro, que espanca, que ameaça. Nós temos visto muito isso, aliás, com uma preocupação muito grande. Mas nós vamos falar sobre isso hoje. E no final, além de passar uma prática terapêutica que eu faço toda quarta-feira, nós vamos orar para que você consiga ter o equilíbrio necessário para lidar com a sua raiva, porque ela é um sentimento primário, e sim, você vai ter raiva. Jesus teve esse momento quando ele chegou no templo, e o templo estava cheio de vendilhões, pessoas haviam criado um camelô no templo. Jesus faz um alzarrogue de cordas, ele enrola cordas e sai, ele se irou, porque o templo havia virado um lugar de comércio. Mas aí ele fez aquilo em defesa, foi uma raiva assertiva, em defesa de uma postura por causa da sensação de injustiça, de erro que ele percebeu naquilo que estava sendo feito. Às vezes dá vontade de fazer um alzarrogue e dizer: isso está errado, isso não pode. Claro, essa é a raiva assertiva. Quando a gente olha para a Bíblia, há um texto no livro de Tiago que diz assim, Tiago capítulo 1, ele está dizendo o seguinte: vocês sabem que estas coisas, meus amados irmãos, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para o quê, igreja? Ouvir. E tardio para o quê? Falar. E tardio para ficar? Olha que interessante. Ele começa a colocar a questão da raiva
desde o início do texto. Porque a ira humana não produz o quê? A justiça de Deus. Raiva para dentro ou para fora não produz nada, nada de bom. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aí ele diz que até para a gente receber essa palavra, acolher essa palavra de Deus, isso tem que ser feito com mansidão. Com mansidão. E ela é poderosa para nos salvar, para nos mudar, para nos transformar. E aí ele vai e diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E é interessante que ele está falando de acolher a palavra de Jesus, ele está falando de sermos praticantes, e ele cita a ira, a raiva, como um fator a ser vencido. Como um fator a ser vencido. Você passou raiva essa semana? Com certeza. Alguma coisa despertou a sua ira. Como foi que você reagiu? Nós vamos orar e nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente diminui, se a sua tendência é jogar essa raiva para dentro, como a gente diminui um pouco isso? Ou se a sua tendência é explodir, como é que você vai lidar com isso? E transformar tudo isso em algo mais assertivo. Mas primeiro vamos orar? Vamos pedir direção ao Espírito Santo. Amém? Pai, cada um de nós aqui sabe onde precisa ser tratado, tratada pelo Teu Santo Espírito. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe a ira que carregamos, que muitas vezes colocamos para fora, seja por indignação, seja por estresse, seja porque estamos cansados, ó Deus, de tanta coisa que muitas vezes bate na nossa porta ou aparece na nossa existência. Mas de qualquer forma, Senhor, queremos reconhecer que estamos passando dos limites e precisamos nos curar disso. Não queremos que a raiva se torne um hábito para nós. Precisamos da Tua ajuda e pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito haja em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se nós não aprendermos a lidar corretamente com a raiva, ela vai virar tiques nervosos, ela vai virar reações explosivas, ela vai virar adoecimentos interiores, transtornos, uma série de coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu vou ser bem objetivo hoje, é essa daqui. Tá, reconheça a natureza destrutiva da raiva. Raiva não faz bem para ninguém. Embora seja um sentimento primário, sim, você vai sentir raiva. E se você pegar um bebezinho e tirar uma coisa da mão dele que ele gosta, ele vai ter um acessozinho de raiva. Raiva é um sentimento primário, uma emoção primária. Mas você não pode perder o controle sobre isso, porque a raiva ela é muito destrutiva, muito. No momento de raiva, você fala o que não é verdade e que nunca deveria falar. No momento de raiva, você ofende, magoa, entristece, machuca. No momento de raiva, mesmo que você não fale, você introjecta isso, você joga isso para dentro e fica remoendo, remoendo e remoendo. Raiva é uma coisa destrutiva. Steve Paul, eu gosto muito dos livros dele, se você puder, leia. Ele diz o seguinte: a raiva não controlada é como um veneno que mata lentamente os relacionamentos. É verdade. Você já dormiu do lado da sua esposa, do seu esposo, com raiva? Não faça mais isso. É terrível. Você dorme com um sentimento de... Isso não é bom. Não é bom para você, não é bom para quem está perto de você. E isso é um veneno para você. Raiva de alguém que nem está perto. Ah, hoje a pessoa lá no trabalho me fez isso, aquilo, e você chega com raiva. E raiva, às vezes, a gente descarrega em quem não tem nada, absolutamente nada, a ver com o processo. A raiva é um veneno que mata lentamente os relacionamentos. É por isso que lá no livro de Provérbios, a Bíblia ensina isso aqui, ó. O insensato revela de imediato a sua ira,
Mas o prudente ignora o quê? Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Às vezes não é fácil fazer esse exercício. Dependendo do seu temperamento, é bem difícil. Posso fazer um quiz aqui hoje à noite? Quem tem um temperamento mais brando, dá tchau para mim, por favor. Olha, agora eu vou chamar minha turma. Quem tem um temperamento mais forte aí? Não, a gente não dá tchau não, a gente fala assim, isso é... Nós somos muito bons nisso, mas não mexe com a gente não. Não mexe com a gente não. Aí a gente precisa aprender a ignorar certas coisas, gente. O sentido aqui é, ou você vai explodir ou você vai ignorar certas coisas, não vale a pena. É isso que o texto está dizendo. Não vale a pena brigar por isso. Não vale a pena adoecer por isso. Não vale a pena sofrer por isso. Ignore. A Bíblia não está dizendo coisas que talvez você sim seja levado à ira de maneira assertiva para corrigir uma situação. Mas tem hora que você já percebeu que você está ficando irado por qualquer coisa. E você tem que aprender a ignorar, porque nós temos uma tendência, olha como isso aqui que eu vou falar é importante. Se a nossa raiva está fora de controle, nós temos uma tendência muito a analisar o outro a partir de nós. E quando nós analisamos o outro a partir de nós, o outro parece ter um monte de defeitos porque não age como nós agimos. E isso é uma falha. É uma falha terrível. Então, olha só. A raiva pode ser legítima quando direcionado contra a injustiça, mas quando usada contra pessoas, corrói o quê? A alma. Corrói a alma. Eu sei que vocês sabem o que eu vou dizer agora. Talvez você já tenha até uma experiência sobre isso. Mas como eu trabalho com pessoas, eu ouço histórias de gente que guarda a raiva por anos. Anos. Remoendo aquilo. Remoendo e o que é pior, descarregando essa raiva para todo lado. Então, primeiro conceito de hoje, a raiva é destrutiva. Então reconheça a natureza destrutiva dessa raiva, aprenda a ignorar certas coisas, você não vai mudar certas coisas, então aprenda a lidar com elas, ok? Não escutei nenhum ok. Desculpa, eu falei o final da frase errado. Amém? É o teste para saber se vocês estão linkados no amém ou no ok. Então vamos lá. Tá, eu entendi que a raiva é destrutiva, mas como é que eu lido com isso? Primeira coisa, olhe para você e entenda as raízes emocionais dessa sua raiva. Você já se viu à beira de um ataque de nervos? Não precisa falar. Você já se viu à beira de um ataque de nervos? Isso não nasceu da noite para o dia. Na verdade, você não foi produzido, gerado assim. Isso foi algo que foi sendo construído em você durante toda a sua vida. Experiências ruins, sensações ruins, frustrações, decepções, mágoas, ressentimentos. Foi construindo essa raiva e todos nós carregamos essas raízes emocionais ruins. A raiva, muitas vezes, é a máscara da dor. E é verdade. Aquilo ali que a pessoa está colocando como raiva, tem uma raiz, tem um fundamento, tem uma dor por trás daquilo. Posso falar? Posso ou não? Sabe de onde vem tua raiva? De uma traição, de uma palavra que foi jogada contra você, de um abandono, de uma rejeição que nunca foi tratado na sua vida. Nunca. Então, entenda isso aqui. Isso aqui é para você guardar para a vida. A raiva é frequentemente secundária. Por trás dela estão frustração, rejeição, traumas ou medo. E você precisa descobrir qual é a sua raiz emocional que produz essa raiva. Isso não é normal.
Não é normal você ficar tão... explodir por tudo, nada melhora você. Nada está bom para você, nada resolve para você. Tem sempre uma coisa que te desgosta. Qual é a raiz emocional disso? A raiva é secundária, essa raiva exacerbada, essa raiva estranha, às vezes ela é secundária, ela tem a sua raiz em outra coisa e você precisa descobrir qual é essa raiz, ou talvez você já saiba. Você só precisa admitir e permitir que Jesus hoje cure você. Porque senão sabe aonde você vai depositar toda essa raiva? Em quem estiver perto de você. Quem estiver perto de você vai pagar um preço muito alto por conta da dor que você carrega, que produz raiva no seu coração. Tem um tipo de reação de raiva que eu acho que ela é muito massacrante. Que é quando a pessoa, quando está com raiva, ela ignora a outra. Ao invés de falar, tratar aquilo, ela ignora. E as pessoas me dizem assim, eu preferia 1000 vezes que ele ou ela explodisse comigo e falasse logo tudo. Mas não, a pessoa ignora. Então o que a Bíblia nos diz sobre isso? A Bíblia diz assim, olha, a resposta branda desvia o furor. Aprenda a lidar aí com as raízes dessa raiva. Porque a palavra dura, ela só suscita ira. Quanto mais você brigar com alguém que está tendo uma crise de raiva, mais raiva você vai ter. É preciso descobrir quais são as raízes emocionais que estão gerando isso. De onde vem isso e o que causou isso? Começa a pensar sobre isso enquanto eu vou para o terceiro ponto. Para você lidar com essa situação, esteja ela fora de controle, sabendo você qual é a raiz emocional ou não, comece fazendo o seguinte. Primeiro, escolha a mansidão como disciplina espiritual. A vida espiritual tem muitas disciplinas. Bondade, misericórdia, perdão, gratidão. Mas você já pensou na mansidão? Vocês me autorizaram a falar. Eu vou perguntar. Quem aqui pode declarar, aí onde está, para Jesus, que precisa ser amansado, amansada? Amém? Eu ainda estou no processo de amansamento. De vez em quando, temperamento forte aqui. Talvez Jesus precise amansar você. A mansidão é uma disciplina espiritual maravilhosa. Que é quando a gente reconhece que está passando dos limites e a gente precisa fazer alguma coisa. Dallas Willard, ele fala o seguinte sobre mansidão, ele diz, a mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Eu acho isso fantástico. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Porque a turma da ira é forte. É forte. É forte. A mansidão então não é fraqueza. Aí você olha para a Bíblia e vê Jesus falar exatamente isso. Jesus olha para ele mesmo e ele não diz assim, eu sou poderoso. Jesus não diz isso. Jesus não olha para ele mesmo e diz assim, eu domino sobre todos. Não. Sabe o que Jesus diz sobre ele? Ele diz assim, aprendei de mim, porque sou o quê, gente? Manso e humilde de coração. O Filho de Deus, que estava com Deus na criação de todas as coisas, está dizendo que ele é manso e humilde de coração, que poderia resolver tudo no estalar de dedos, está dizendo, eu sou manso e humilde de coração. A mansidão é uma disciplina espiritual que nós precisamos buscar. Amansa, Senhor, meu coração, cura a minha alma, amansa esse espírito briguento, rancoroso, implicante. Ixi, fala Deus. Cadê o fala Deus agora, gente? Não, me ajuda. Deus está falando com você. Não sou eu, é Deus. Olha só.
Isso aqui é importante. Mansidão não é negar a raiva, mas redirecionar a energia para onde? Paz. Mansidão não é negar a raiva. Você está com raiva, mas você vai pegar essa energia e vai redirecionar isso para onde? Você consegue ser da paz. Ok. Então, faça essa aqui. Pratique o perdão como hábito substitutivo. A mansidão como disciplina espiritual. Está anotando aí? Isso aqui é um curso se você quer ser terapeuta. Agora, pratique o perdão como hábito substitutivo. Perdoe. Não, está perdoado. Pessoa, você não vai mudar essa pessoa porque você ficou com raiva dela. Alguém de quem você ficou com raiva mudou porque olhou para você e falou: ó, eu não quero que você fique assim, então eu vou mudar. Não muda. Não muda. Pratique o perdão como hábito substitutivo. E por favor, eu já expliquei isso para vocês um monte de vezes. Não confunda perdão com você ser conivente com algumas coisas. Não é isso. Você perdoa a pessoa, está perdoado o que você fez, mas que isso não se repita. Não é assim, não funciona desse jeito, não faça isso de novo. Perdão não significa ser conivente com a atitude da pessoa. Aí eu vou de novo citar Steve Poe, porque ele é maravilhoso nesse aspecto, um palestrante fantástico. Ele diz que o perdão quebra o ciclo da raiva. Simples desse jeito. É tão simples que a gente muitas vezes tem medo de ser simples demais. Mas eu já disse para vocês que o que mais funciona é o simples, porque essa vida que nós vivemos é extremamente complicada. E aí a gente olha para a Bíblia e vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses e dizendo assim: suportem-se uns aos outros. Calma, gente, não lê o resto não. Lê só a primeira frase comigo. Vamos lá, todos juntos. Suportem-se uns aos outros. Parou. Só as mulheres. Suportem-se uns aos outros. Só os homens. Suportem-se uns aos outros. Aí depois perdoem-se mutuamente. Sabe por quê? Essa pessoa que você ama não é igual a você. Ela é diferente. Você gosta de dormir cedo, ela gosta de dormir mais tarde. E a gente tem que suportar porque ama. Você gosta de música alta, essa pessoa gosta de silêncio. A gente suporta porque ama. Você gosta de ir para a roça, ela gosta de shopping, a gente suporta porque ama. Primeiro a gente suporta, depois a gente perdoa, ok? A Bíblia é perfeita, é perfeita. Ele ronca, ou ela. Você gosta de dormir em silêncio. A gente suporta porque ama. Então, primeira coisa, olha como a Bíblia é. Primeiro ela manda a gente suportar e depois perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa. Caso alguém tenha motivo de queixa. E olha que interessante, isso aqui é para anotar. O perdão é um hábito que, quando repetido, gera leveza. E por favor, perdão não é conivência com o erro. Perdoe e fale para a pessoa: você errou, mas perdoe. Por último, para fechar o ciclo, para você aprender a lidar com essa raiva, para ela não implodir ou explodir na sua vida. Isso aqui é tão importante, gente. Eu vou dar umas dicas boas aqui. Tenha a paz como estilo de vida. Tenha a paz como estilo de vida. Pastor, como é que é isso? Prefira tomar um café a brigar. Prefira ser feliz a ter razão. Prefira muitas vezes, sabe, ir lá e ser você que vai se aproximar. Não estou dizendo para você criar uma situação onde você é obrigado a aceitar tudo, não é isso. Mas no que depender de vós, é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha, se possível, o quanto depender de vocês, o quanto der para fazer, vivam em paz com todos. Vivam em paz com todos.
Nossa, discutir é chato, brigar é ruim, ficar magoado é triste. Que perda de tempo, que perda de tempo. Eu já cheguei à conclusão que eu não posso mais perder tempo na minha vida. Eu vou completar agora 60 anos. Eu sei, já estou aparentando, mas olha, eu não quero mais perder tempo, eu não tenho mais tempo para essas coisas. Não tenho. Eu quero sossego. Quem está comigo, diga amém. Eu quero é paz. Quem está comigo, diga amém. Eu quero é um pouco de tranquilidade, diga amém. Aí, fala, Deus. Foi o que Martin Luther... se você vier nas próximas quartas, se prepara para aprender. Você está achando essa daqui boa? Semana que vem, quando eu falar sobre amargura, você vai sair daqui com uma outra visão da vida. Mas anota aí, Martin Luther King, ele disse, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazê-lo. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazê-lo. Sabe o que ele está querendo dizer? A briga não traz paz. A única coisa capaz de expulsar a raiva é a paz. São opostos. Então a escuridão não expulsa a escuridão. Briga com briga, no fim ninguém venceu, todo mundo perdeu. Nós estamos perdendo a capacidade de conversar. Por isso, o certo é substituir a raiva pela reconciliação. Ou substituir a raiva pela reconciliação é escolher a vida abundante. Volto a dizer, reconciliar, perdoar, viver a paz não significa ser conivente. Fale, converse, fale sobre o que aconteceu, mas perdoe e siga em paz. Amém? Amém. Vamos lá? 3 passos, então, bem práticos depois dessa lição de hoje. A prática terapêutica hoje recebeu o título de raiva sob controle. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando algumas práticas terapêuticas que a gente aplica em consultório, como TCC, terapia breve focal, sistêmica e tal, e estou fazendo um ajuste para o lado bíblico. Depois nós vamos lançar um livreto sobre isso. Vai ser muito interessante, tá? Então vamos lá. Eu chamei essa prática de respire, reflita e responda. Você consegue fazer isso em 3 segundos? Respire, reflita, aí responda. Vamos lá. Como é que ela funciona? Passo 1. Respire. O controle fisiológico, a raiva deixa você... Sabe por que a gente faz aquela cara? O olhão arregalado? Porque a raiva, primeiro, ela produz uma reação fisiológica. Coração acelera, o sangue circula mais rápido, cortisol aumenta e você vira o Hulk. Ou a mulher Hulk. Exercício. Ao perceber sinais de raiva, coração acelerado, tensão, voz alterada. Você sabia que a tua voz muda? Teu rosto muda. Então pare por alguns segundos e faça 3 respirações profundas, lentas. Parece bobeirinha, mas não é. Respira. Enquanto isso o olho está voltando para o lugar, a boca, está tudo voltando, a voz está afinando, está tudo voltando para o lugar. Passo 2, anota aí, reflita, que é o controle cognitivo. Pergunte a si mesmo o que realmente aconteceu, porque nessa hora você perde totalmente a capacidade de raciocínio. Pergunte a si mesmo o que aconteceu, o que realmente aconteceu. Existe outra forma de interpretar essa situação? Calma. Como Jesus reagiria aqui, nesse momento? Ok? Controle fisiológico, depois controle cognitivo, põe o pensamento em ordem e a coisa está acontecendo e você está ali. Respirou, o que realmente aconteceu, que outra maneira eu posso interpretar isso. E por último, aí sim, responda.
o controle comportamental e espiritual, que é na hora que você vai dar a resposta. Escolha responder com calma ou até se afastar momentaneamente para não pecar no calor do momento. E olhe uma frase curta: Senhor, ajuda-me a responder com mansidão. Funciona. Às vezes uma oraçãozinha rápida. Pai, eu tinha todos os motivos para responder agora, mas eu não vou. Não vou. Não vale a pena. Amém. Amém. Qual é o resultado esperado? Menor intensidade emocional diante de provocações, redução de explosões impulsivas, transformação da raiva em respostas mais maduras, sábias e alinhadas à fé, e formação de um novo hábito, o de parar, respirar e responder em Cristo. Parar, respirar e responder. Ok? Então, nós fizemos esse controle hoje. Respire, reflita, responda, respire, reflita, responda. Cuidado. Raiva vira hábito. Uma resposta que o seu organismo, que o seu cérebro vai se acostumar a ter. E depois, para mudar isso, é muito complicado. Tem remédio para isso? Tem, mas eu não te aconselho a chegar nesse nível. Cuidado. Cuidado para a raiva não destruir seu relacionamento, suas oportunidades. Cuidado para a raiva não magoar as pessoas perto de você, não te adoecer. Cuidado. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai, ajuda-nos na nossa fraqueza. Dá-nos força para controlar essa força estranha que muitas vezes molda nosso comportamento, tira a nossa paz e destrói nossos relacionamentos. Ajuda-nos naquilo que humanamente para nós é impossível e leva-nos, ó Pai, a uma prática real e verdadeira da nossa fé para que possamos alcançar a vitória que tanto precisamos. Declaramos agora em nome de Jesus que toda raiva que esteja enraizada em nossas mentes e corações serão submetidas ao poder do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.